convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso de número 6. Gênesis 39, a partir do verso 1. Glória a Deus. Nós estamos dando início a uma sequência de mensagens que serão ministradas ao longo dos cultos, não somente de domingo, de terça-feira e de segunda pela manhã, nessa área de prosperidade. O pastor Almir pediu que eu abrisse com essa mensagem de hoje, então prepare o seu coração, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para ensinar para nós ao longo das nossas próximas reuniões, e com certeza você vai ser muito edificado, você vai receber muito do Senhor. Vamos ler então Gênesis 39, versos 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Feche os seus olhos mais um momento e vamos orar. Que linda, que profunda que é a tua palavra, Senhor. E nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor, aquele que traz revelação, compreensão dos mistérios, dos segredos espirituais, fale nessa noite a cada coração, a cada pessoa que entrou nesse lugar. Senhor, nós queremos sair daqui diferentes, nós queremos sair daqui entendendo mais do teu propósito, do teu coração, da tua vontade para as nossas vidas, mas nós só podemos sair dessa forma se o teu Espírito Santo ministrar os nossos corações. E nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Amados, muito se tem pregado sobre prosperidade. Você, com certeza, já ouviu muitos sermões a esse respeito. Talvez você até tenha a sua própria definição de prosperidade. O que é prosperidade? Qual é o seu entendimento sobre prosperidade? O que você tem aprendido e o que você tem vivido sobre prosperidade? A verdade é que há muitos ensinos perigosos, ensinos nocivos sobre prosperidade. De tal forma que essa palavra prosperidade ficou estigmatizada, ela recebeu um sentimento negativo. Nós temos um sentimento negativo muitas vezes, quando ouvimos a palavra prosperidade, justamente como resultado de ensinos que foram torcidos, que foram deturpados, que não estão necessariamente de acordo com as verdades da palavra de Deus. E, de fato, muitas pessoas acabam se ferindo, se frustrando, se decepcionando
com o ensino sobre prosperidade. Então nós precisamos resgatar o sentido bíblico de prosperidade antes de nós buscarmos a prosperidade. Porque se nós não tivermos a compreensão correta da prosperidade, segundo a palavra de Deus, quando a prosperidade chegar até nós, nós não saberemos como lidar de uma forma que agrada a Deus com a prosperidade. O fato é que nós encontramos muitas pessoas vindo à igreja, vindo às reuniões, vindo a campanhas de oração, por uma situação de emergência pontual, uma crise financeira, por exemplo, uma situação de dívida, uma situação talvez de uma causa na justiça que estão buscando vitória, talvez buscando uma promoção no seu trabalho, e chegam aqui na casa do Senhor buscando e clamando, mas muitas vezes esses recursos, essa bênção, esse favor que estão buscando de Deus, as pessoas nem param para pensar o quanto isso está ou não está alinhado com a vontade de Deus. Então, nós não queremos simplesmente ao longo das próximas reuniões estar orando pelas pessoas, pedindo para que Deus traga uma solução para suas dívidas, para o seu problema no trabalho, ou para a promoção que você quer alcançar, ou para a sua causa na justiça, sem ensinar corretamente o que é prosperidade. Porque se você não tiver essa compreensão, é só uma questão de tempo. Novamente você vai estar com dívidas, você vai estar com crises financeiras, você vai estar com problemas no seu trabalho, por não ter aprendido os princípios de como nós devemos viver uma vida próspera. Então, por isso que nós estamos abrindo com esse ensino nessa noite, sobre o que é prosperidade. E é preciso que nós entendamos que o mundo, a sociedade lá fora, que não tem um relacionamento com Deus, tem um conceito de prosperidade. E o conceito de prosperidade lá fora é o acúmulo de riquezas, o acúmulo de bens, em que essas riquezas são desfrutadas ou usufruídas consigo mesmo. Somente a pessoa que as busca e que as alcança usufruem ou se beneficiam. De uma forma geral, mais ou menos é esse o conceito e a razão que muitas pessoas buscam prosperidade lá fora. Mas e a prosperidade segundo Deus? E a prosperidade de acordo com a palavra de Deus? O que será essa prosperidade? E olhando para a vida de José, eu vejo José como alguém que foi próspero. A história de José nos mostra uma caminhada de vida próspera. Não sem dificuldades, não sem problemas, não sem angústias, mas próspero. Os irmãos concordam que José foi próspero? Sim. E eu queria, a partir da vida de José, compartilhar com os irmãos algumas características que eu vejo que retratam a prosperidade segundo a palavra de Deus. Então, meu intento, a minha esperança e a minha oração é que você saia daqui dessa noite com uma compreensão muito clara, cristalina, definida no seu coração sobre o que é prosperidade. Uma compreensão que venha corrigir, talvez, muitos ensinos errados que foram depositados no seu coração como resultado de mensagens distorcidas que você ouviu ao longo da sua vida cristã. Vamos lá. Primeira característica da prosperidade segundo Deus. Aquilo que é óbvio é que Deus é o autor da prosperidade. Deus é o autor da prosperidade. Queridos, nós precisamos
todos nós precisamos reconhecer isso. Diga aí para o seu irmão: a prosperidade vem do Senhor. Diga para o outro irmão do outro lado: a prosperidade vem do Senhor. Precisamos entender isso precisa estar muito bem resolvido no nosso coração. Veja aí o que diz o verso 2 do nosso texto, do capítulo 39. Vou pedir que seja projetado na tela para a gente ir acompanhando. Capítulo 39, verso 2, diz assim: o Senhor estava com José. Quem estava com José, irmãos? O Senhor. De modo que este prosperou. Por que José prosperou? Porque o Senhor estava com José. Portanto, a prosperidade, o autor da prosperidade é Deus. Veja o que diz o verso 3. Quando este, falando de Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, com José, e que o fazia prosperar. Quem fazia José prosperar? Senhor. Em tudo o que realizava. Então o Senhor fazia José prosperar em tudo o que realizava. Veja agora, vamos lá para o verso 22. Diz assim: o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quem concedia bom êxito a José em tudo quanto ele realizava? O Senhor. Queridos, a prosperidade vem do Senhor. É preciso a gente entender isso, porque muitas pessoas chegam num momento da vida que acabam experimentando um certo, vamos dizer, sucesso, talvez financeiro ou profissional, e permite que o orgulho suba ao coração, que a arrogância suba ao coração, e ele começa a acreditar que a sua experiência, que a sua capacidade, que a sua habilidade lhe tem colocado, lhe tem levado até onde ele chegou. Agora, por que nós precisamos entender que o Senhor é a fonte de toda a prosperidade? Porque do Senhor vem a sabedoria. Vocês lembram da história de quando José decifra ou interpreta o sonho de Faraó? Após a interpretação do sonho, José compartilha uma estratégia, diz que o Faraó deveria estabelecer supervisores para administrar a colheita. E quando o Faraó ouviu aquele conselho, ele disse: de quem nós vamos, em quem é a pessoa que nós vamos encontrar sabedoria e um espírito divino, a não ser neste homem? O próprio Faraó reconheceu que havia uma sabedoria dada por Deus em José. Então, a sabedoria que você precisa para prosperar vem de Deus. A estratégia que você precisa para prosperar nos planos, nos projetos aos quais você está envolvido, vem de Deus. Falei aqui para vocês que José, sendo um jovem, depois de interpretar, ele compartilha uma estratégia financeira de administração dos bens, dos recursos. De quem compartilhou essa estratégia? Quem deu a estratégia para José? Deus. Precisamos reconhecer que a prosperidade vem do Senhor, porque também o Senhor é a fonte dos recursos. Quando nós lemos a história, Faraó segue o conselho de José e, de fato, a produção é enorme. Os recursos vêm, os recursos chegaram às mãos de José para que este os administrasse. Você sabia que Deus vai colocar recursos na tua mão para que você administre? Deus quer colocar riquezas e recursos na sua mão para que você administre. Porque os recursos vêm de Deus. E também é o Senhor quem opera a multiplicação. Aquilo que você precisa ver crescer,
para que você experimente a prosperidade, essa multiplicação vem de Deus. E nós vemos que os campos de Faraó, no Egito, multiplicaram, a produção multiplicou grandemente. Então, não é a tua capacidade, não é a tua experiência, não é o teu know-how, não é a tua esperteza que traz a prosperidade. A prosperidade vem do Senhor. E veja, José era alguém humilde, ele não era arrogante, ele não achava que ele era a pessoa que tinha causado aquela prosperidade toda. Ele reconhecia que veio de Deus. Veja aí comigo Gênesis capítulo 41, verso 52. Essa compreensão, esse reconhecimento de que Deus é quem tinha prosperado a José, era tão forte, ao ponto de que a um dos seus filhos, ele deu o nome, diz aí o verso 52, ao segundo filho chamou Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Queridos, essa história de eu fiz por merecer, eu alcancei isso porque eu sou bom, isso não existe. A prosperidade vem de Deus e José reconheceu isso. Nunca esqueça disso no seu coração, seja qual for o momento que você estiver vivendo. Veja aí comigo Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Sabe o que é lindo de ver nessa promessa? É que na aliança que Deus estabelece comigo e com você, está inclusa a promessa da prosperidade. Quando diz aqui que Deus fez o povo prosperar, que nós deveríamos confessar isso, ele estava dizendo, Deus está confirmando a aliança. Então, não se esqueça disso. Amém, queridos? Segunda característica da prosperidade segundo Deus, a prosperidade de acordo com a vontade de Deus. É que a prosperidade segundo Deus não está limitada a uma área específica. Quando Deus decide prosperar você, seja qual for o trabalho que você estiver fazendo, seja qual for o lugar em que você esteja vivendo, seja qual for a situação que você esteja envolvido, Deus é poderoso para te fazer prosperar. Não há limites para o seu agir, amém? Se você é um estudante, Deus vai te fazer ser um excelente estudante. Se você é um profissional liberal, Deus vai prosperar o seu trabalho. Se você é um comerciante, Deus vai prosperar o seu negócio. Se você é um pai, Deus vai prosperar a tua capacidade de ser pai, de educar os seus filhos. Deus vai prosperar a tua família. Deus vai prosperar o teu casamento. Deus vai prosperar o teu relacionamento com o teu próximo. Deus vai prosperar a tua vida espiritual. Deus quer prosperar a tua saúde. Em tudo, em todas as áreas, Deus quer que você prospere. Diga agora para o seu irmão assim: Deus quer prosperar você em tudo. Diga para o outro irmão, do outro lado: Deus quer prosperar você em tudo. Vamos voltar lá para o capítulo 39, nosso texto.
E vamos ver quantas vezes as palavras tudo ou todos aparecem, mostrando, evidenciando esse compromisso do Senhor de nos fazer próspero em tudo. Verso 3 e verso 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Em tudo o que realizava. Diz, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Agora veja o verso 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Veja a próxima sentença. A bênção do Senhor estava sobre tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção do Senhor quer estar sobre tudo na tua vida. A bênção do Senhor quer fazer você prosperar em tudo. Essa é a vontade de Deus, que você prospere. Estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja o verso 6. Deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Lá no verso 22 e 23, mais para o final do capítulo. Daí você sabe que José foi vítima de uma trama e, injustiçado, ele foi levado à prisão. E quando ele estava lá na prisão, o que aconteceu? Veja o verso 22 e 23. Porque o Senhor era com José, diz, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Veja o próximo verso. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em... Você quer essa bênção? Você quer essa prosperidade? Ou você acredita que Deus é limitado, que Deus não tem poder para te abençoar em todas as áreas da tua vida? Será que Deus quer te abençoar só no teu emprego? Será que Deus quer abençoar você e fazer você próspero só na tua saúde? Será que Deus quer fazer você próspero somente na tua vida espiritual? Eu creio que Deus quer abençoar em tudo. Agora veja, queridos. José prosperou como servo de Potifar. A gente não encontra na palavra de Deus que José tinha feito um curso de gestão doméstica, mas ele prosperou na casa de Potifar. A gente vê aqui José numa outra situação da vida dele, porque a nossa vida passa por diferentes situações, diferentes momentos, diferentes circunstâncias. O fato é que que Deus estava com José, e José prosperou até mesmo no cárcere. Quantos aqui acreditam que José tinha feito um curso de pós-graduação na administração penitenciária? Não. Mas, porque a bênção de Deus era com José, aquele carcereiro viu que ele prosperava em tudo que fazia, e lhe confiou todos os prisioneiros e todas as tarefas do cárcere. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes você olha para si e você não acredita aquilo que Deus é capaz de te levar a experimentar. Você pode pensar de você mesmo: eu não posso fazer isso, eu sou limitado, eu não sei, eu não tenho capacidade. E de certa forma é verdade, mas quando Deus te capacita, seja o que for que Ele coloque em tuas mãos para ser feito, Ele vai fazer você ser próspero e bem-sucedido.
Você crê nisso? E nós vemos aqui também que José prosperou no Egito, na administração de toda a fazenda e do palácio de Faraó. Ele foi ministro da fazenda e chefe da casa civil ao mesmo tempo. Quantos aqui acreditam que José fez um MBA em agronegócio? Não. Mas, meus queridos, de onde aquele jovem rapaz tira a ideia, a estratégia de recolher do produto da terra 20% e estocar e fazer reserva? O conceito de reserva, de poupança, de investimento já tinha sido estabelecido ali na pessoa de José, porque era Deus quem o fazia prosperar. Agora, abra comigo o Salmo capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 3, para nós confirmarmos se essa bênção em tudo, em qualquer área, era só para José ou se é para mim e para você. Talvez você esteja duvidando e pensando, não, isso era para José, não foi uma pessoa especial. Essa bênção não é para mim. Deus não quer me fazer prosperar em tudo. Será? Vamos ler então. Salmo capítulo 1, verso 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Diga para o seu irmão, tudo que você fizer, vai prosperar. Amém? Então, o primeiro conceito, primeira característica da prosperidade segundo Deus, é que ela vem de Deus. A segunda característica da prosperidade segundo Deus é que ela não é limitada a uma área específica ou a um momento específico. Deus quer te abençoar em tudo. Terceira característica da prosperidade segundo Deus, muito importante. Quando Deus prospera a sua vida, além de você, muitos serão abençoados. Diga para o seu irmão, Deus vai abençoar você, e outros serão abençoados através da sua vida. Tem gente que quer a bênção só para ele. Mas quando Deus abençoa, todos, muitos são abençoados através da tua vida. Vamos ver o verso 5 do capítulo 39 do nosso texto. Veja aí. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Agora, irmãos, eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma afirmação que eu creio. Não está escrito na palavra de Deus, mas é o que eu creio. Eu creio que Potifar era um homem idólatra. Era um homem que adorava outros deuses. Porque o lugar onde ele estava, a cultura que ele estava, a religião da sua civilização era composta de um politeísmo. Havia muitos deuses que eram adorados. E ele era parte daquela sociedade. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que a casa de Potifar, tudo que ele tinha, tanto em casa quanto no campo, foi abençoado por causa de José. Continuando o verso 5, diz assim: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Mas eu quero falar para você da diferença entre Potifar e José. Porque José é o canal.
E que você entenda que quando a prosperidade chegar até você, ela chegará para que você seja canal de Deus. Potifar era reservatório. Está entendendo? Então, José era como o rio Jordão. Nasce lá no Monte Hermon, forma aquele lago bonito, né? O mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e continua fluindo, correndo, e por onde aquele rio passa, ele produz peixe, ele produz alimentação, ele produz sustento, ele produz vida, ele abençoa, ele sustenta pessoas. Mas quando chega lá no Mar Morto, conforme o próprio nome diz, não há mais vida, porque ali o mar só retém. Eu não quero ser acumulador, eu quero ser canal. Amém? Amém. A prosperidade vem para você, para que você seja canal. Mas se você não entende isso, e você se torna um acumulador, você vai virar um mar morto. E no mar morto não tem vida. Mas quando você é canal, muitos são abençoados. Gênesis 41, versos 47 a 49. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Deus quer te abençoar além de toda medida. Você crê nisso? Mas você não pode ser mar morto. Você tem que ser aquele rio que flui. Né? Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que ser como um rio. O rio por onde ele passa leva vida. Ele irriga. Ele gera produção. Ele gera alimento. A gente precisa ser canal de Deus. Agora veja, quando a gente estuda a história de José, a gente entende que Potifar foi abençoado por causa de José. Mesmo que ele não era crente, mas ele foi abençoado por causa de José. Faraó foi abençoado por causa de José. Todo o Egito, a nação inteira, foi abençoada por causa de José. E não somente o Egito, mas toda a terra daquelas redondezas foi abençoada por causa de José, porque a palavra diz que os povos das outras nações, ouvindo que havia fartura no Egito, iam até lá para comprar para si provisões, e foi assim que a família de José ouviu onde que tinha os recursos. E também a família de José foi abençoada por sua causa. Você está vendo como que é tremenda a prosperidade que vem de Deus? Quando Deus te prospera, meu irmão, o teu vizinho vai ser abençoado, os teus familiares vão ser abençoados, os teus colegas de trabalho vão ser abençoados, a empresa onde você trabalha vai ser abençoada. Aonde com quem você se relacionar, a bênção de Deus vai alcançar. Você já ouviu falar, já conheceu pessoas assim, que aquela pessoa, quem anda com ela, acaba pegando carona na bênção, acaba experimentando o favor de Deus. A pessoa que é próspera, segundo a vontade de Deus, por onde ela passa, os outros também experimentam dessa bênção. Aquele garoto tinha 5 pães e 2 peixes. Será que só ele que foi saciado quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Não. Toda aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
e ainda recolheram, ainda houve sobra, porque quando Deus te abençoa, segundo a prosperidade dele, vai haver sobra. Que bom. Por outro lado, nós vemos também Deus falando a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão foi um homem próspero? Foi. Mas será que essa prosperidade que Deus trouxe a Abraão ficou confinada somente nele e na sua família? Não. A promessa do Senhor é que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, queridos, o outro lado dessa verdade é o seguinte: que quando você está fora da prosperidade de Deus, que quando você está fora da vontade de Deus, que quando você está vivendo uma vida desprezando o que a palavra de Deus diz, em desobediência, quem tiver ao teu lado está com problema também. Quem estiver andando com você vai se dar mal também. Então, você quer uma boa dica? Procure andar com pessoas que você comprova a prosperidade, a bênção de Deus sobre a vida dele. Não se ajunte com quem está vivendo em desobediência à vontade de Deus, porque senão você vai se dar mal. Vocês lembram do profeta Jonas? Deus deu uma direção para Jonas e Jonas decidiu tomar um outro curso, contrário aonde ele deveria ir. E ele comprou uma passagem, embarcou, e quando estava no meio do mar, veio uma tempestade sobre aquela embarcação, e todo mundo que estava naquela embarcação se encontrava em apuros por causa da vida de um homem que estava em desobediência. Você consegue perceber a diferença entre aquele que está sendo próspero segundo a vontade de Deus e aquele que está vivendo em rebelião? O efeito, o impacto que causa não só sobre a sua vida, mas sobre aqueles que rodeiam a você. Quarto lugar, quarta característica da prosperidade segundo a vontade de Deus. A prosperidade segundo Deus é uma prosperidade com propósito do reino. Quando Deus fizer chegar a prosperidade às suas mãos, você precisa entender isso, meu querido, que Ele está fazendo você prosperar com um propósito, com uma razão. E esse propósito é o propósito do reino. Gênesis, diga assim para o seu irmão: Deus vai prosperá-lo para que você cumpra os propósitos do reino. Sabe por que a gente precisa entender e falar isso? Porque tem muita gente, ou eu arriscaria dizer, todo mundo quer prosperar. Ou quem aqui quer se dar mal na vida? Vamos lá, levanta a mão quem quer se ferrar, se dar mal, se encrencar toda a vida. Levanta a mão bem alto para eu ver. Ninguém, né? Quem quer prosperar? Todo mundo quer. O problema é que nós buscamos a prosperidade, e quando a prosperidade chega, se a gente não entender por que Deus permitiu que nós prosperamos, nós vamos fazer mau uso dessa prosperidade. Deus quer que você prospere com um propósito. Gênesis 45, versos 7 e 8. E aqui no que José declara nessas palavras, nós vemos que ele compreendeu, para ele estava patente,
Não havia dúvida, ele pôde visualizar o plano, o projeto, o desenho de Deus, a história que Deus estava escrevendo através da vida dele, e que ele era parte disso, e que ele estava cumprindo o propósito que Deus tinha colocado nas mãos dele, e que a prosperidade que lhe chegou à mão concorria para isso. Veja o que ele declara para os seus irmãos, quando ele se revela aos seus irmãos. É aquela história cheia de emoções, uma história muito linda. Se você não leu ainda a história de José, eu quero incentivá-lo a ler. Mas veja o que ele diz quando ele se revela aos seus irmãos. Se você não conhece a história, só para você não se perder, os irmãos de José tinham inveja dele, porque ele era fiel ao seu pai, ele era um jovem diligente, ele cuidava das ovelhas, ele fazia aquilo que o seu pai lhe pedia, e o seu pai tinha um carinho especial por José. E um dia, o seu pai o envia numa missão para ver como estavam os seus irmãos, e os seus irmãos tramam contra ele, o prendem, tiram suas roupas, e pensam até em matá-lo, em tirar-lhe a vida. Mas depois decidem jogá-lo numa cisterna, e quando vai passando uma caravana de ismaelitas, eles têm uma ideia de vender José como escravo. E aquela caravana, então, leva José embora e vai até o Egito. E quando chega lá no Egito, José, então, é comprado por Potifar, que era um oficial de Faraó, e aí se desenrola toda essa história que nós conhecemos. Ele vai parar na prisão, porque foi injustiçado pela mulher de Potifar, e fica vários anos na prisão, até que Deus o tira da prisão e o coloca como administrador de todo o Egito. Mas você pode imaginar, durante esses anos que ele ficou sofrendo, que ele ficou expatriado, tirado da sua família, da sua cultura, do seu país, dos seus conhecidos, dos seus privilégios, do seu conforto. Todos esses anos sofrendo, exilado. Quanta dor José não deve ter experimentado no seu coração. Quantos questionamentos em relação ao porquê os seus irmãos fizeram aquilo. Mas veja, depois ele se revela aos seus irmãos, agora ele está por cima, ele está numa posição de vantagem sobre os seus irmãos. E quando ele se revela, ao invés de ele planejar tirar-lhes a vida, se vingar, talvez dizer, agora eu vou fazer a mesma coisa que vocês fizeram comigo, eu vou jogar vocês na prisão. Veja o que ele diz. Versos 7 e 8 do capítulo 45 de Gênesis. Ele falando aos irmãos, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O que José estava declarando? Vocês planejaram, projetaram alguma coisa contra a minha vida, achando que os planos de vocês estavam dando certo e se cumprindo. Mas, na verdade, era Deus que estava trabalhando. Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto. E foi Ele quem me mandou para cá. E ele continua dizendo, Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que coisa linda, queridos. Veja se você entende isso aí no seu espírito, porque aqui é uma chave muito tremenda. Quando Deus prospera você, mesmo que os homens intentem o mal contra a tua vida, mesmo que as pessoas tramem para te prejudicar, mesmo que esquemas e projetos sejam bem elaborados para te destruir, atentar contra você, Deus vai usar até mesmo os seus inimigos para fazer você próspero e para cumprir o projeto que Ele tem, os propósitos do reino dele através da tua vida. Sabe qual é a verdade por detrás disso? É que mesmo
que o diabo fique endemoniado contra você, com raiva. Ele vai acabar sendo instrumento de Deus para te abençoar. E para abençoar os teus. E para cumprir o propósito de Deus. Não é tremendo isso? Eu não posso dizer a mesma coisa se você estiver fora da vontade de Deus. Aí você está com um grande problema, meu irmão. Aí eu digo para você, é melhor você ficar esperto. Volta para o Senhor rapidinho, se arrepende. Ok? Então, quando nós submetemos o nosso coração e prosperidade ao propósito do reino, o Senhor nos fará mais prósperos ainda. Vou repetir. Quando nós submetemos o nosso coração, quando nós submetemos os recursos, a prosperidade que Ele permite chegar às nossas mãos, quando nós apresentamos isso ao Senhor, dizemos: Senhor, aqui está a minha vida, o meu coração, essa prosperidade, esses recursos, a serviço do Teu reino. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te prosperar mais ainda. Sabe, queridos, Deus não condena a riqueza. Não é errado ser rico. Sabia disso? Não é errado ser rico. O problema é ser rico sem propósito. O problema é ser rico desconectado da vontade de Deus. Jesus conta uma parábola de um homem cujos campos produziram em abundância uma colheita que ele nunca tinha experimentado. E ele disse: que farei? Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores ainda, e ali ajuntarei todo o produto da minha terra. Depois me sentarei e ficarei tranquilo e direi: alegra-te a minha alma, porque você tem entesourado para muitos anos. E Jesus completa aquela história dizendo que naquela noite o homem ouviu uma voz que dizia: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo aquilo que você entesourou, para quem será? E Jesus conclui dizendo: assim é todo aquele que é rico para consigo, mas não é rico para com Deus. Jesus não estava condenando a riqueza, o produto daquele homem. Jesus estava condenando a atitude, a falta de propósito. Ele prosperou e estava admirando, idolatrando o seu produto. E muitas vezes é isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão desesperadas, dando tudo de si para experimentar uma grande prosperidade, uma grande colheita. E quando isso chega, eles não sabem o que fazer, porque não tem propósito, porque nunca buscaram entender em Deus para que Deus as prosperou. Veja o que fala 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que fiquem pobres. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Veja, Jesus não falou assim: quem é rico fique pobre. Não. A questão, o grande dilema aqui que nós precisamos entender é que você nunca queira ser rico. Não queira ser rico, meu irmão.
não queira ser rico. Querer ser rico é um problema. Queira ser próspero. Diga para o seu irmão, não queira ser rico. Queira ser próspero. Por quê? Porque a riqueza sem prosperidade, sem compreensão de propósito do reino, é loucura. Foi assim que Jesus chamou aquele homem, louco. Você ajuntar sem entender a vontade, o projeto de Deus para a tua vida através dessa prosperidade é loucura. Então não queira ser rico sem entender a vontade de Deus. Agora, queira ser próspero, porque quando você quer ser próspero, você vai entender que todo recurso que o Senhor fizer vir às tuas mãos vai ser disponibilizado para a glória, honra e louvor do Senhor. Veja, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, o que acontece com quem quer ser rico. Se você entrou aqui essa noite e o projeto da tua vida, o plano da tua vida, o alvo da tua vida pelo qual você labuta dia e noite é ficar rico, preste atenção, fique atento. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos, o que acontece com ele? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Talvez se no primeiro momento eu perguntasse aqui, quem aqui quer ser rico? Muita gente ia levantar a mão. Mas e se eu perguntasse assim, quem aqui quer cair em tentação, em laço, em muita concupiscência, louca e nociva? Quem aqui quer submergir os homens na perdição e ruína? Quantos iam levantar a mão? Ninguém. Então, querer ser rico, sem o propósito da prosperidade, é loucura. E diz ainda, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você quer problema? Como diz o mais simples lá fora, né? Você quer problema para a sua vida? Queira ser rico. Agora, se você quer a bênção de Deus, busque ser próspero. Muita gente, quando recebe o que vem de Deus, não sabe o que fazer. Ou tem muita gente que pensa assim, um dia se eu prosperar, quando eu for rico, quando eu tiver muito, quando eu tiver em abundância, eu vou começar a ser generoso, eu vou começar a dar, eu vou começar a compartilhar, eu vou então ajudar o próximo. Mentira, não vai coisa nenhuma. Se você não faz isso com o que você tem agora, depois que você tiver mais recursos, você também não vai fazer. Porque isso é um princípio. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Então, comece a praticar generosidade de hoje. Porque não é a prosperidade que traz a generosidade, ao contrário, a generosidade produz a prosperidade. Provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, nós queremos fechar essa mensagem e concluir dizendo o seguinte, que quando nós tivermos essa compreensão bem clara em nosso coração sobre o que é a prosperidade segundo o reino de Deus, quando nós estivermos com o nosso coração disposto a agir de acordo com os princípios do reino, lidando com essa prosperidade, então nosso coração estará pronto para receber a prosperidade em abundância, conforme foi pregado aqui nessa noite. Deus tem isso para você e para mim, para todos nós. Vamos lembrar? Em primeiro lugar, é Deus quem é o autor da prosperidade. Em segundo lugar, quando Deus abençoa em tudo. Ele não é limitado. Em terceiro lugar, quando Deus prospera, além de você, quem está ao seu redor vai ser também abençoado. Em quarto lugar, a prosperidade que vem de Deus
ela vem para cumprir um propósito, o propósito do reino. Eu quero encerrar com o último verso aqui da palavra de Deus, está em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Muito conhecido, e diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos. Preste bem atenção nessa primeira frase. Honre o Senhor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Muitas vezes, queridos, nós gostamos da segunda parte do verso, essa que os celeiros ficarão plenamente cheios. Mas isso não vai acontecer a menos que você tenha um coração que honra a Deus. Para que isso aconteça, o verso anterior deixa bem claro: honre o Senhor.